Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 27 de maio do ano da graça de 2020 e é um privilégio e uma alegria podermos estar mais uma vez juntos a conversar e a começarmos este dia voltando o nosso pensamento e a nossa atenção para o Senhor. E voltando ao texto de Oseias, capítulo 10 e versículo 12, o centro deste versículo, a mensagem central deste versículo é a expressão: é tempo de buscar ao Senhor. E o resultado dessa busca, como lembrámos ontem, vai ser sempre bênçãos que nós todos desejamos e que o Senhor deseja também que nós possamos experimentar. Mas, de facto, o foco, a mensagem central é esta expressão: é tempo de buscar ao Senhor. E eu creio que, obviamente, esta palavra profética de Oseias é intemporal, independentemente das circunstâncias e do momento em que nos encontremos. Era uma realidade para o povo de Israel naquele momento, é uma realidade para nós hoje, no momento em que nos encontramos. É tempo de buscar ao Senhor. Isto é o que nós precisamos de fazer: buscar ao Senhor. E, amados, a questão aqui é sempre como é que nós o fazemos, como é que buscamos ao Senhor. Bom, se nós, por exemplo, recuarmos àquilo que foi a experiência do povo de Israel, o momento que levou a que Deus, através de Oseias, dissesse o que disse neste versículo, podemos fazer um pequeno exercício. Porquê é que o povo de Israel precisava, naquela circunstância, de buscar ao Senhor? Porque o povo de Israel se tinha afastado, se tinha perdido na sua caminhada, tinha abandonado a intimidade com o Pai, tinha abandonado a palavra, tinha abandonado o culto, tinha abandonado a adoração, desprezava os ensinamentos de Deus, abandonou os propósitos que Deus tinha para o povo e entregou-se a tantos outros interesses absolutamente paralelos e obviamente que não tinham nada a ver com aquilo que eram os propósitos de Deus. E, portanto, esse afastamento, todas essas características, todas essas situações foram as situações e as coisas da vida do povo que levaram a que Deus dissesse que era tempo de eles buscarem ao Senhor. Ora, transportando isso para a nossa realidade, é fácil de entender o que é que nós precisamos de fazer, ou o que é que não podemos deixar de fazer para buscar ao Senhor. E para buscar ao Senhor, obviamente, nós temos que desenvolver as nossas disciplinas espirituais. Lembrávamos isso no domingo como tão importante. E temos que o fazer com um coração absolutamente desejoso de o fazer. Quando nós olhamos para a experiência do Senhor Jesus Cristo, e temos que ter sempre o Senhor Jesus como nosso modelo, Ele, sendo o próprio Deus, Ele sendo o Filho de Deus, sendo a expressão visível de Deus aqui na Terra, Ele, na sua experiência humana e terrena, Ele buscou ao Senhor. E nós temos muitos relatos, muitos momentos em que o Senhor Jesus se isolou para falar com o Pai, mas eu gostaria muito de lembrar dois episódios, dois momentos que nós conhecemos na generalidade. Um é o Monte da Transfiguração, em que Jesus pega em alguns dos discípulos e vai para um lugar onde tem uma experiência de intimidade com Deus única. Um tempo de estar na presença, de estarem isolados, de estarem focados na intimidade com o Pai. Jesus teve a necessidade de o fazer junto com alguns daqueles dos seus discípulos, porque o Senhor Jesus buscava a intimidade com o Pai. Vemos depois o Getsemane. No Getsemane, o Senhor Jesus teve uma necessidade de estar na intimidade com o Pai, de orar ao Pai, de abrir o seu coração ao Pai e de poder, também com os seus discípulos, embora eles não tivessem aproveitado aquela oportunidade, terem um tempo de intimidade, de buscar a intimidade com o Pai. Buscar ao Senhor tem muito a ver com intimidade. Intimidade que também, num dos episódios que eu acho realmente sublimes do que é que simboliza, do que é que representa na prática a intimidade, num desses episódios o Senhor Jesus deixa-nos tão claro. Lá no final do livro do Evangelho de Lucas, quando o Senhor Jesus caminha com aqueles dois discípulos que iam para Emaús,
é tão interessante que, apesar de toda aquela conversa, o momento em que eles entenderam que estavam na presença do Senhor Jesus foi à mesa a partir o pão. Isto simboliza bem o que é esta intimidade, esta caminhada próxima com o Pai. Uma caminhada que se faz nos lugares da nossa intimidade. E onde é que nós temos intimidade com os nossos amados? Para onde é que nós convidamos aqueles com quem queremos ter um tempo de intimidade? Para a mesa. A mesa tem de facto representa essa experiência de intimidade. O próprio Senhor Jesus decidiu que isso havia de acontecer numa mesa muito especial, na mesa da Santa Ceia. É esta busca que se experimenta na intimidade que o Senhor Jesus quer e deixou bem presente, que Deus, através do profeta Oséias, nos está a dizer. Esta busca, esta necessidade que está dentro do nosso coração de termos tempo com a palavra, de termos tempo de oração, de termos tempo de meditação. É interessante que às vezes desvalorizamos um pouco estas coisas, mas meditar na palavra, trazer à nossa mente a palavra, relembrar, digerir a palavra é tão importante. A comunhão como uma das experiências espirituais absolutamente essenciais. Por isso, nesta época de pandemia, e não podendo nós experimentar a comunhão do corpo da Igreja, nos tem sido tão difícil. Todas estas disciplinas são por demais importantes e fazem parte desta experiência de buscar ao Senhor. Uma experiência que, nas palavras do apóstolo Paulo em Filipenses, nos levam para aquela experiência de encher a nossa mente daquilo que é importante e não daquilo que é desnecessário. Pensar nas coisas do alto e dispensar aquilo que não são coisas importantes e que são coisas deste mundo e que nos afastam desta intimidade com o Pai. É tudo isto que nós precisamos viver e experimentar de uma forma intensa, diária, para que possamos de facto fazer aquilo que temos de mais importante, que é buscar ao Senhor. Buscá-lo para a nossa vida, para o nosso pensar, para o nosso agir, para a nossa família, para a sua Igreja. É tão importante. Esta mensagem central precisa de estar muito presente e precisamos de compreender que isto é mais do que uma palavra para nos lembrar, não, para nos lembrarmos de vez em quando. Isto é algo que tem que ser vivido todos os dias. É mais do que... E sei que vivemos em tempos em que... E eu dou graças a Deus pelas tecnologias, aliás estamos a comunicar pelas tecnologias, mas a tecnologia tem de facto prejudicado muito isto, porque tem tornado as coisas superficiais, disfarçadas. É muito fácil disfarçarmos atrás das comunicações digitais. Perdemos até muitas vezes o senso, porque quantas vezes a gente vê nas redes sociais alguns dizerem ou transcreverem coisas que obviamente é impossível ser resultado de uma vida que busca ao Senhor, e por isso buscar ao Senhor é uma coisa muito mais intensa, íntima, transformadora, que obviamente se vai manifestar em todas as áreas da nossa vida, no nosso relacionamento em casa, no nosso relacionamento na Igreja, no nosso relacionamento com o mundo, porque nós somos sal e luz para o mundo. E este mundo, olhando para nós, tem que perceber que nós buscamos ao Senhor e que, por causa disso, o Senhor faz cair sobre nós chuvas de bênçãos. Esta é uma palavra central que eu queria muito partilhar, renovar outra vez com os irmãos nesta manhã e desafiar-nos todos a esta caminhada de buscarmos intensamente o Senhor no nosso dia-a-dia, a cada momento da nossa vida, sabendo que esta é uma caminhada que se faz na intimidade com o Pai, na comunhão, no exercício das maravilhosas disciplinas espirituais que o Senhor deixou para nós. E desafio que nós possamos investir nesta jornada. E queria hoje, mais uma vez, amados, desafiar os irmãos a continuarmos a cuidar-nos em gratidão, em oração, em gratidão ao Senhor. O Senhor tem sido realmente muito bom. Nós podemos ver a forma como Ele está a abençoar as nossas vidas. Este sol que hoje experimentamos é uma manifestação clara de que Ele abençoa as nossas vidas.
Vamos agradecer porque ontem, pela graça de Deus, o pastor António Silva, depois de mais um episódio um pouco complicado, já pôde voltar para casa e continuar a sua recuperação e esperar que na sexta-feira possa iniciar o tratamento. Vamos continuar a entregar este irmão aos cuidados do pai. Entretanto, outras situações nós vamos percebendo. A irmã Helena Silveira, esposa do irmão Orlando, dos irmãos lá da Missão da Fogueira, a irmã Helena, na sua debilidade, na sua fragilidade de saúde, tem tido dias mais difíceis. Vamos lembrar de orar por esta irmã e pelo processo também que poderá ter que passar por um novo tratamento. Vamos cuidar desta querida irmã. A Dina Horta, esposa do nosso querido César Horta, teve um pequeno acidente também no seu trabalho, quer dizer, relativamente, mas um acidente no seu trabalho, e fez uma lesão num dos pés, creio eu que é na zona do pé. Vai ter que ficar imobilizada. Vamos orar por ela, por esta recuperação, e também que o Senhor possa abençoar a sua vida, a vida também do nosso querido César. Por todas estas situações, e lembrando que de facto precisamos de caminhar na intimidade com o Pai, eu queria deixar este desafio, fazendo sempre com muita gratidão, porque em todas as coisas nós queremos ser gratos e manter o nosso coração sintonizado com aquilo que o Senhor é, porque acima de qualquer outra coisa Ele é Senhor das nossas vidas e a nossa vida está nas suas mãos. Isso é mais do que razões e motivos para sermos gratos ao Senhor. Então, com este sentimento, vamos viver este dia e gozar daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, buscando acima de todas as coisas no nosso viver.